Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13 desse livro, né? Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa leitura do nosso exórdio de ambientação, que vai ser lido pela Adriana, o nosso exórdio, Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura proposta hoje é o capítulo 141, Pior para Eles. A página é 169. Antes disso, quero dizer a frase do dia de hoje, 25 de junho, da nossa agenda. A frase é extraída do livro ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o livro chamado Nosso Lar, que nós estudamos. A frase extraída do capítulo 40 desse livro, em que André Luiz nos diz hoje: as experiências dolorosas nos ensinam. Então, as experiências dolorosas nos ensinam. Essa é a mensagem de André Luiz para nós hoje. Então, Adriana, pode ficar à vontade para poder fazer a leitura do exórdio. Obrigada. Capítulo 141, Pior para Eles. Só retificando a página, está na página 297. 297. A minha imagem está congelada? Oi? A minha imagem está congelada? Tá. Tá. Mas deixa assim. Tá bom, vamos lá. Tá, vamos lá. Traz a seguinte epígrafe. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações, que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se pudesse sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Que assim seja. Ok. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Assim seja. Então, ambientados pelo exórdio, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Pai celestial e amado Mestre Jesus, agradecemos pela permissão nos dada nesse momento para que estejamos reunidos em Teu nome, cercado dos irmãos espirituais que nos conduzem com palavras amigas, com lições importantes que nos levam pelo caminho certo.
em busca de nossa evolução espiritual. Que cada um de nós possamos ouvir as lições e, mais que isso, possamos transformá-las em ações para que possamos melhorar o nosso mundo, a nossa casa e a nossa vida, sabendo que nossa vida continua, que somos imortais e que são nesses estudos como o de hoje que adquirimos com a tua permissão, Mestre, os ensinamentos necessários para que possamos trilhar com o coração aberto, que nossa mente se prepare para que nossas interpretações nos levem sempre ao caminho do bem e a essa aprendizagem tão necessária à nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriano, pela leitura do exórdio. A minha imagem vai ficar um pouquinho travada, ruim, porque eu estou com a câmera do notebook. Vai ficar a imagem um pouquinho ruim. O som tá bom? Tá? Tá bom. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso livro Missionários da Luz, capítulo 13. Nós paramos no item 13.11, não é isso? No estudo passado, fazendo uma retrospectiva, né, do início do capítulo. Então, nós temos André Luiz indo com o seu mentor espiritual na casa de Adelino e de Raquel, para poder... E André Luiz está muito emocionado porque é uma primeira experiência que ele pode trabalhar no departamento das reencarnações, né? Então, quando ele adentra na casa de Adelino e de Raquel, ele se depara com Segismundo, que é aquela entidade que precisa de reencarnar no seio daquela família, como possibilidade de resgate ao débito que ele cometera assassinando Adelino na encarnação passada. Então, eles estão ali tentando fazer uma estabilização daquela energia daquele lar para que pudesse ter condições mínimas da reencarnação de Segismundo. Ok? Então, nesse momento, nós vamos continuar. André Luiz já é noite, né? Adelino e Raquel e seu filhinho já estão se retirando, já se retiraram para a cama, e André Luiz vai observar o desdobramento de Raquel. Então, vamos lá. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves radiações. Ok. Então, nesse primeiro momento, André Luiz está observando em Raquel a luz intensa que está emitindo do seu ser, partindo do seu coração. E mais, essa luminosidade emitida por Raquel, ela contagia tanto Adelino quanto seu filhinho. E isso é importante, essa consideração aqui de André Luiz para nós, porque André Luiz quer nos passar a nossa necessidade de nós nos estabilizarmos espiritualmente, a necessidade de nós nos conectarmos através do pensamento e da oração com a espiritualidade de luz, e com isso nós conseguimos envolver o nosso lar, contagiar, irradiar o nosso lar com essa energia. Então é isso que ele está nos mostrando nesse início.
Aí nós queremos, então, chamar, nesse momento, a participação de Emmanuel através de uma das suas publicações extraídas do livro Cartas do Coração de Emmanuel. Então, Emmanuel, ele psicografa esse livro Cartas do Coração, que, na verdade, ele contribui para esse livro, porque esse livro é o compêndio de várias psicografias, vários autores espirituais ditam para Francisco Cândido Xavier, mas o capítulo 49 é de autoria de Emmanuel, e o capítulo 49 é intitulado como Façamos Luz Espiritual, né? Então, a importância de nós desenvolvermos essa luz espiritual que contagia, essa luz espiritual que envolve o nosso lar. Porque já nos diz Emmanuel também que a paz de um lar começa invariavelmente de nós, através dessa irradiação, dessa frequência. Aqui eu quero só abrir um parêntese, antes de eu fazer a leitura. Eu, logicamente, fui na China e não podia deixar de trazer, né, umas coisas que eu gosto da parte espiritual, da coisa. Então, eu visitei lá umas lojinhas na China, da parte espiritual, e lá tem, até comentei com a Malu, tem uma chamada, chama jarra de música, tigela espiritual, é aquele, você já deve ter visto, de metal, uma tigelinha de metal que eles batem com um pauzinho e ele soa, o metal soa, essa tigelinha, né? Faz tratamento com esse som através de vibração, porque o som é vibração. Então, faz a vibração do som e trata através do som. E aí, coloquei aqui na minha sala, na nossa sala, gente, de vez quando batia para irradiar, é bacana e tal. E no finalzinho da tarde, quando nós fizemos lá as últimas batidinhas lá, entrou no finalzinho da tarde uma pombinha rolinha, dentro do apartamento, que eu moro no 7º andar. Entrou pela janela e parou exatamente ao lado dessa jarrinha, dessa tigelinha que emite frequência. É muito bacana. Finalzinho da tarde. Mas assim, ela parou, mas não ficou espantada, não. Ela ficou ali do ladinho, quietinho. Eu chegava pertinho dela, ela não mexia. Ela ficava do ladinho dessa jarra vibracional. Passou a noite toda ali ao lado da jarra. De manhã, quando eu levantei, ela estava lá, aí que ela pegou e saiu e voou pela janela. E aí eu comentei, quem me indicou para comprar foi um rapaz de Nepal, né? Nepal, né, Malu? Nepal que produz. Essa arte vem de Nepal. Aí ele falou que os pássaros, eles realmente têm uma atração por essa vibração, né? Então, é muito bacana, uma coisa assim que a gente não vê, que a gente não observa, e a gente constata que é verdade, né? Eu comprei a minha lá no Nepal. Você comprou direto na produção. Direto na produção. Ela está por aí, não sei, agora tem que achar. Muito, muito bacana, né? Então, para nós verificarmos que a vibração, ela atrai. Uhum. Né? Isso é uma prova científica, que a vibração, ela atrai, que a vibração, ela contagia, né? Então, é nesse início dessa obra, desse capítulo, e André Luiz nos mostrando que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo do seu coração envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. São essas irradiações mesmo que envolvem, né? E Emmanuel, nesse livro, Cartas do Coração, no capítulo 49, escrito Façamos Luz Espiritual, é isso, né? Então, Emmanuel nos diz, instalemos a ponderação no centro de nossos pensamentos e sigamos o Mestre Divino nas múltiplas circunstâncias que nos assinalam a luta, sustentando a lâmpada de nossa fé
na superior destinação para a qual fomos lançados à torrente da vida eterna. Teremos organizado a energia precisa para que a luz do Espírito jamais se extingua dentro de nós. Não é? Então, mostrando, nós temos a ponderação, o equilíbrio dentro de nós, e sempre com essa ponderação e o equilíbrio, seguindo os passos do Mestre Divino. E Emmanuel completa: o discípulo deve e pode refletir a vontade do Senhor, executando-lhe as lições cada dia. Então, nesse momento em que nós nos encontramos, às quartas-feiras, né, é para que nós possamos absorver dos ensinamentos da espiritualidade as pegadas do caminho do Cristo. Mesmo que nós não estejamos citando diretamente o Evangelho do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade refletem os ensinamentos do Cristo, porque é isso que o Livro dos Espíritos nos fala na finalidade da doutrina espírita, que é tornar inteligível os ensinamentos do Cristo. Então, todos esses ensinamentos dos autores espirituais é trazer até nós, através de uma melhor adaptação ao nosso entendimento, tudo aquilo que foi ensinado pelo Cristo. E aí, Emmanuel completa para nós nesse capítulo. É para esse esforço que os espíritas do Evangelho são atualmente chamados, no desdobramento do qual recebemos mais elevadas cotas de auxílio das esferas superiores. A zona mais alta de suas tarefas apostólicas, na atualidade terrestre, acima do proselitismo apressado e da propaganda fácil, reside no trabalho abençoado de reavivamento da luz espiritual no mundo inteiro, conservando a luz do Espírito acesa e brilhantes em si próprio. Então, através do caminhar com Cristo, através do equilíbrio, da ponderação interna, através da conexão com a espiritualidade de luz, através da oração, da meditação, tudo isso são atitudes que nós podemos e devemos fazer para manter essa luz interna que contagia a nós e os nossos familiares e aqueles que convivem conosco. Por isso que André Luiz começa nos dizendo que Raquel, ele observando a esposa de Adelino, viu que ela achava-se rodeada dessa intensa luminosidade, que partia do seu coração para contagiar seu filhinho e seu esposo. Pergunto se alguém tem algum comentário aqui nesse momento. Não? Tá. Então vamos passar para frente. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras, mas grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Então vamos lembrar que Adelino, quando eles chegaram na casa de Adelino, eles flagraram Adelino muito exacerbado, muito agitado, né? Sem dar consideração adequada à esposa, e o filhinho dele sentindo essa tristeza do coração de Adelino, essa agitação dele. E contagiado pelos benfeitores espirituais que ali estavam, o filhinho vai e fala que o pai, que ele está observando, o pai triste, e fala que toda noite reza para o pai. E o pai, sensibilizado,
fala então que vai voltar mais cedo nesse dia para poder refazer a oração em conjunto com ele. Então, por isso que nesse momento, André Luiz observa quando o pai está fazendo oração com o filho, no início da noite, André Luiz observa essa intensa luminosidade partindo do coração de Raquel. Ok? Então, vamos lá. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Aqui é interessante que a espiritualidade trata a oração como uma conversa, né? A oração é uma conversa. E ele fala, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar com Adelino. Então, nós devemos encarar isso, a oração, como uma conversa, né? Como uma conversa amiga, com a espiritualidade amiga, com o Deus, nosso Criador, com o nosso divino Mestre Jesus Cristo. É uma conversa amiga, porque o templo divino está dentro de nós, então não é uma conversa de quilômetros de distância, é uma conversa interna, porque ele se encontra dentro de nós. A espiritualidade amiga se encontra conectada a nós. Então, a oração deve ser aquela conversa amiga. E aí, nós nos lembramos que Meimei, ela assina um capítulo de um livro chamado Tem de Bom Ânimo. Esse livro Tem de Bom Ânimo também é de autores diversos, mas o capítulo 22 é ditado por Meimei. E esse capítulo 22 chama No Clima da Oração. Então, essa parte desse capítulo, acredito que explica bem essa interação dessa oração cooperadora que André Luiz e seu mentor espiritual está convocando para poder utilizar para conversar com Adelino. Então, Meimei nos diz, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta dos problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. A oração não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de nossa convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-los como são. Nem sempre a oração nos cura as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, a oração ela nos fortalece para o tratamento preciso. A oração não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão. Sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra a oração da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ei-la que nos surge o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Oração não nos isenta da incompreensão alheia, porém nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre a oração nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora.
Mas sempre a oração nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre melhor. Então, é essa a dádiva da oração. É esse o poder transformador da oração. É esse poder transformador que André Luiz e seu mentor espiritual está solicitando para usufruir, para poder conversar com Adelino através do chamado do serviço da oração cooperadora. Algum comentário? Pois não, Guto? Guto, seu som está desligado. Sim, agora sim. É muito bem lembrado, né, Guto? Mas, assim, o passado é um ensinamento, né? O passado é um ensinamento para o futuro, né? E quando a gente tem esse olhar para o passado, né, e a gente traz a importância da oração, igual você viu, né, a importância da oração, esse sentimento, você pode ter certeza, ele aguça o coração dos seus filhos, né? Aguça o coração dos seus filhos. E isso é a irradiação da prece, a irradiação da conscientização da necessidade da prece, aos mesmos moldes que a irradiação de Raquel está atingindo o marido e o filhinho. Essa sua consciência da importância da prece certamente atinge os filhos, porque a ligação espiritual não é pela distância, é pelo sentimento. Não existe distância no mundo espiritual, né? Não existe. O que existe é o sentimento. Então, quando nós sentimos, nós vibramos, nós nos conscientizamos, nós emitimos isso para aquelas pessoas, né? No caso, os nossos filhos amados, né? Então, muito bem lembrado. Alguém quer fazer algum comentário a mais nesse sentido? Eu queria fazer um comentário, Marco. Pois não. Em relação a que fala, acho que você vai falar daqui a pouquinho, mas só leio. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. É a segunda vez que aparece em profundo silêncio. Logo no início do parágrafo, eles falam: por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual, no momento da prece, né? A questão do profundo silêncio. Aí eu estava me questionando. Tem uma frase que fala: o silêncio é prece, né? O silêncio é prece. Tem lá no centro. E tinha, eu acho que na sala do Chico Xavier, eu acho que tinha alguma coisa
acima, quando ele psicografava, né? Eu acho que tinha o silêncio é uma prece, silêncio é prece. Que o silêncio é prece não é no sentido, no meu entendimento, de ausência de ruído, não é? É você como você bem falou, é você se conectar com Deus, você voltar para dentro do seu íntimo, né? Fechar a porta, não a porta física, mas a porta do seu coração. Então, o silêncio calar as vozes interiores, né? Calar as vozes interiores, né? E também a gente comentou no encontro passado que não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade, no sentido que 100 pessoas podem estar reunidas em uma prece e aquela prece não ser comum, porque naquelas 100 pessoas pode ter outras pessoas com pensamentos que não estão conectados para o mesmo bem. E 3 pessoas ou 10 pessoas estarem reunidas, mas com um pensamento em comum. Então, não é a quantidade, é que configura aí, quando o filho, Joãozinho, chama o pai para fazer a prece, para rezar junto, que ele vem mais cedo para casa naquela noite, e após o jantar eles vão rezar, então são 3 rezando em comunhão, né? 3 ali juntos rezando em comunhão. E a força que emana do pensamento, principalmente do pensamento de Raquel e do pensamento de Joãozinho, que a gente depois vai entender que a Adeline não tinha ainda por causa dos seus pensamentos ainda arraigados do ódio, do medo, né? Mas que logo, logo vai começar a dissipar. Então, me chamou a atenção essa passagem de silêncio, que enquanto eles estão orando, eles ficam em profundo silêncio. Era isso. Muito bem lembrado, Adriana. A importância do silêncio é o calar a alma, né? Calar o coração, nós calarmos as vozes internas. E a oração, né? Ela se conecta com quem está com a mesma frequência vibracional, né? Igual você falou, em um grupo de 100 pessoas, se 3 estão conectados, mas a oração, ela conecta não somente aquelas pessoas ali fisicamente, né? Ela conecta também a espiritualidade que está assessorando a reunião, ela conecta as outras pessoas que naquele momento fora estão em oração, então forma uma camada extensa de luz, né? E muitas das vezes, aquelas outras pessoas que não estão conectadas para a oração, elas estão ali exatamente por ter a necessidade de absorver essa harmonia, essa irradiação que está se formando naquele círculo de oração. Foi o que foi falado no exórdio. Aquelas pessoas que estão ali, que elas precisam ouvir, mesmo que ela diga, não, eu estou ouvindo só por educação. Não, não é por educação, nem por bondade, nem por respeito. É porque elas precisam ouvir. Exatamente, exatamente. Pois não, Kédia? Eu queria fazer um comentário, assim, que a oração também, ela é ação, né? Não é só palavras. Eu conheço muitas pessoas, né, de vários credos e não credos, que têm determinadas ações no seu dia a dia, né? Ações lindas, que não têm o hábito de orar, de fazer oração, como a gente está falando aqui, né? A oração tradicional, né? Falar com Deus, assim. E eu vejo pessoas também que rezam muito, fazem muita prece, né? Oram bastante, fazem vigília, e são pessoas extremamente perturbadas, agitadas, assim, irritadas, sabe? E oram, e fazem vigília, e a gente percebe, né? A gente percebe. Em contrapartida, eu vejo pessoas, assim, que são ateus, que não oram, né? Não acreditam, que são sem zen, calmos, sabe? Fala com calma, tem sentimentos bons, só tem palavras boas para dizer, não tem o hábito de orar, mas tem ação, eles fazem ações, né? Então, eu quero aqui dar um destaque, porque às vezes a oração é a ação, não é só falar, rezar, ou pedir, ou agradecer, né? Você
tendo uma ação positiva perante o seu próximo, também é um tipo de oração. Porque a gente tem muitos irmãozinhos, a gente sabe, que não rezam porque não acreditam, porque são ateus, porque são agnósticos, né? E, obviamente, a espiritualidade não vai condená-los porque eles não estão fazendo oração, né? Tem que ver a ação dele, o coração. Era isso aí que eu queria falar. Microfone. É isso daí. As pessoas que, né, estão orando, já está num processo, né, de conexão, numa tentativa de conexão, então já está no caminho, né? E o caminho ele se faz com muita dificuldade, com muito caminhar, né? Então já está num processo, né? E a oração ela se faz de várias maneiras, né? De várias maneiras. A oração se faz com o silêncio da alma, a oração se faz com a prática do bem, igual a Kedna falou, né? Então, tudo isso é orar, é se conectar a Deus, né? Pois não, Guto? Certamente, Guto. Ela cria uma camada protetora em nós, né? Cria uma capa protetora, né? Posso Ok. falar um pouquinho? Ô, Helena, por favor, seja bem-vinda. Um detalhe que eu percebi aqui, nós estamos falando em oração, principalmente, como a Adriana colocou aí, em profundo silêncio, não é? Aquela coisa que nós fazemos com o coração. Mas eu vejo uma coisa aqui especial. A oração em silêncio, muito mais no momento de uma oração individual, quando você está sozinho e só o seu pensamento ali naquele momento para fazer o pedido. Mas aqui no início do parágrafo tem uma situação que eu acho que vale a pena a gente comentar. O orientador pediu a proteção divina para o casal. Ele é Alexandre, né, o orientador, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. Acho que é uma situação bem específica, porque se você tem várias pessoas e uma traz as palavras para serem ouvidas, dá oportunidade para que haja uma concentração maior em torno daquilo que está sendo pedido. Eu acho que é o que acontece, por exemplo, no nosso encontro, em que geralmente eu faço a prece inicial e todos vocês se mantêm em silêncio, ouvindo as palavras e se concentrando exatamente naquela situação. Isso justifica essa oração coletiva, o chamar de oração cooperadora, né? E vai sugerir coletividade no momento da prece e uma concentração bem maior com uma pessoa falando e os outros em profundo silêncio, para que tudo aconteça de uma forma mais eficiente. Isso que eu observei aí. Excelente, Liana, é verdade, isso mesmo. E no início do livro, Missionários da Luz, eles relatam um fato de André Luiz e Alexandre está chegando no local de reunião, de um centro que eles estão fazendo oração,
E cada um está disperso no momento da oração, né? Cada um está disperso. Então, aí André Luiz comenta, né? A necessidade da concentração para absorver melhor, né? Aquela energização que está sendo transmitida, né? Mostrando assim que não é assim uma pessoa fazendo oração e você em silêncio, mas fazendo a sua própria oração ali. Não. É você concentrado na energização que está sendo emitida pela pessoa que está orando. Porque quem está proferindo oração, ela está sendo um veículo condutor, não só de palavras, mas de energia da espiritualidade que está ali assessorando, né? Então, é uma condutora de vibracional. Então, nós temos que ficar conectados para receber essa vibração que está sendo emitida, né? Então, muito bem lembrado pela Liana. Alguém quer fazer algum comentário mais nesse sentido? Não? Ok, então vamos continuar. Marco, você fechou seu microfone. Perdão. O orientador pediu, então, proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. Então, a vibração do desejo sendo emitido por Alexandre, né? As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras, né? Então, aquele poder da oração que nós estávamos comentando, que a Liana falou, né? Então, quando a pessoa ora, ela transborda energia vibracional da espiritualidade que está assessorando aquele momento. E esse transbordamento, ele contagia vibracionalmente quem está conectado nesse momento, né? Então, é esse poder da vibração, é esse poder da congregação do pensamento. Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem um capítulo 25 chamado Ante a Vida Mental. Tem uma frasezinha nesse capítulo que fala para a gente o seguinte: somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Os pensamentos ampliam pensamentos, né? Então é isso que estava acontecendo naquele momento. Alexandre estava fazendo a sua oração em voz alta, todos em silêncio, recebendo a vibração e conectados em pensamentos. Os pensamentos conectados ampliam o pensamento, sobrepõem, aumenta a vibração. Cada pensamento sobreposto aumenta a vibração. Por isso que jorrou-se naquele casal um mar de luz, porque cada pensamento sobreposto é ampliado. Então, pensamentos ampliam pensamentos, nos mesmos sentidos, logicamente, né? Pensamentos com a mesma intensidade vibracional. Mas, além disso, também, Emmanuel, no mesmo livro, no capítulo 36, chamado Desenvolvimento Psíquico, Emmanuel nos diz: amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade. Isso foi uma das nossas publicações anteriormente, quando nós publicamos as mensagens do livro Missionário da Luz. Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade. E ele continua explicando: que constituem vibrações
positivas de auxílio e apoio na edificação que nos compete efetuar. A bondade e o entendimento para com todos representa o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores, em marcha para a consciência cósmica. Ou seja, pensamentos ampliam pensamentos. Se nós estamos pensando e trabalhando no bem, nós estamos amplificando essas vibrações com todos aqueles que fazem esse tipo de vibração. Então, gera uma corrente única vibracional no bem. Então, por isso que André Luiz nos diz que as vibrações de nosso pensamento em rogativa congregaram-se. Alexandre, André Luiz e todos que estavam naquele momento, em auxílio àquele casal. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse sentido. Não? Então podemos continuar. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam. Velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. Então, nesse momento, Alexandre e André Luiz fazem questão de mostrar para a gente que Raquel ela estava envolvida em luminosas irradiações. Mas por que Raquel estava envolvida em luminosas radiações? Porque ela é uma operária do bem. Ela adquiriu luz trabalhando bem. Ela adquiriu luz ajudando, auxiliando, sendo proativa com o próximo. Por isso que Cristo, no Sermão do Monte, no meio do Sermão do Monte do capítulo 6, nos versículos 22 a 23, Cristo nos diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, olhos bons é nós termos a visão centrada naquilo que nos eleva. Isso é ter os olhos bons. É termos a visão centrada naquilo que nos eleva. Quando nós temos a visão centrada naquilo que nos eleva, nós nos prontificamos em trabalhar em prol do próximo, porque o nosso olhar é nessa direção. Ter o olhar na direção daquilo que nos engrandece, que nos eleva, não significa não olharmos para a dor. Significa olharmos para a dor e compreender que a dor ela é necessária e que a dor do próximo é uma possibilidade para nós de auxílio. A dor do próximo, que nós observamos, é uma porta nos convidando ao trabalho. Seja um trabalho de apenas um ombro amigo, seja um trabalho de uma palavra de consolo, seja um trabalho de mostrar para o próximo que sofre que ele não está invisível no mundo. E hoje em dia,
a sensação de invisibilidade é uma sensação que assola a humanidade, né? Assola a humanidade. As pessoas ilhadas acharem que elas não são vistas, né? Então, a dor do próximo, essa sensação do próximo é uma porta de trabalho para nós. Mas nós só conseguimos perceber essa porta de trabalho se nós estivermos com essa visão centrada no bem. Então, ser uma pessoa luminosa é quando os olhos se direcionam para este momento, para essas possibilidades. Por isso que Cristo nos fala que a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Ou seja, se nós tivermos direcionamento para o auxílio, para sermos bons para os outros, o nosso corpo será luminoso. Então, por isso que, nesse momento, André Luiz faz questão de reafirmar que ele viu Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas radiações, porque ela tinha os olhos bons. Ela era uma pessoa de luz. Um comentário? Não? Então vamos continuar. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não fez rogado e, não obstante, a delicadeza do serviço em curso esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. É ter os olhos no bem. É ter os olhos voltados para aquilo que nos faz crescer. Então, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Possibilidade, viu? Deve ter a possibilidade de ver. Então, em um caminhar do dia, nós nos deparamos com várias situações. Várias situações. E dentre essas várias situações, inumerosas são aquelas que são para nós possibilidade de proveito legítimo para nós engrandecermos. Possibilidade. Essa situação vai se materializar em realidade como? Se nós trabalharmos essa situação, né? Se nós prestarmos o auxílio devido naquele momento, né? Então, Cristo, através de Mateus, registrado por Mateus, no capítulo 13 de Mateus, no versículo de 13 a 15, ele nos mostra por que ele nos falava em parábolas, né? E o próprio livro dos Espíritos nos fala por que Cristo falava para nós em parábolas. Por quê? Porque as parábolas, elas são imorredoras. A parábola ela precisa de ser interpretada. E a interpretação, o fruto da interpretação, é para cada momento de avançado da humanidade. Então, quando Cristo falava em parábolas para aquela comunidade há 2000 anos atrás, era para aquela comunidade com aquele desenvolvimento. Então, aquela comunidade ela tinha um entendimento limitado, mas que com as parábolas de Cristo,
aquela humanidade poderia extrair o máximo de proveito daqueles ensinamentos que seriam imorredouros e que seriam aproveitados 2.000 anos depois, 4.000 anos depois, 8.000 anos depois, em vários ciclos. Então, por isso que Cristo nos falava em parábolas. E aí, em Mateus capítulo 13, ele registra Cristo nos dizendo: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Então, o que significa isso? Né? Mesmo que a gente vê, a gente não consegue enxergar além. E quando Cristo nos contagia com os seus ensinamentos, o nosso olhar, ele prospecta para frente. Nós conseguimos ver aquilo que nós não víamos. Nós conseguimos escutar aquilo que não escutávamos. Isso é simples. Quando nós estamos aqui reunidos, falando do Cristo, mostrando o que Cristo pregava para nós da importância do amor supremo, do amor fraterno, que é aquele amor ao próximo. Quando nós nos deixamos nos contagiar por isso e saímos para a rua, encontramos com aquele nosso amigo que está com uma dor oculta que até momentos atrás nós não conseguimos sentir. Nesse momento que nós estamos mais contagiados pelos ensinamentos do Cristo, que nos ampliou a visão, nós conseguimos ter a sensibilidade de compreender que esse amigo próximo tinha uma dor que nós não percebíamos antes. E aí, vários outros exemplos. Pessoas necessitando de ajudas, né? Ensinamentos. Então, por isso que Cristo nos fala. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem. Quando ele explica por parábolas, esse ensinamento é imorredouro e consegue ser interpretado em várias gerações de maneiras diferentes, conforme o adiantar daquela geração. Pergunto se tem algum comentário, alguma dúvida para tecer nesse momento. Tem a passagem de Mateus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja, né? Mateus, acho que é 13:9. A passagem bíblica de Mateus. Você desligou o microfone, Marco. Marco, microfone. Marco, microfone. Você falou do capítulo 13, do versículo 9, não é? Isso. 4 versículos depois, é esse versículo que eu citei. 13. Eu tinha pesquisado. Quem tem olhos para ver. Tá certo. Então, você nunca mais vai esquecer, porque é Mateus 13, 13. Ok. Alguém quer fazer? Pois não, Bianca? Pode abrir o seu som. Então, a minha cabeça já foi nesse pensamento, né? A espiritualidade, a gente muitas vezes acha que está sozinho, né? Que está ao léu, mas quando fala aqui também, né? Que tudo que a gente consegue ver, consegue sentir, aí as possibilidades que a espiritualidade traz para a gente, mas é sempre para a nossa evolução, né? O que é permitido a nós enxergar, conseguir ver, e a importância do estudo, que aí cada vez a gente vai tendo mais sensibilidade para ter isso apurado na consciência da gente. Quando a gente também, né, no sono, que a gente desdobra, e aí a gente consegue ter o merecimento, né? A gente fala os merecimentos de estar com ou um ente querido, ou de ter alguma resposta quando a gente acorda e tem uma clareza numa solução de algum problema que a gente está passando. Isso tudo, a espiritualidade é uma responsabilidade tão grande
da espiritualidade conosco, que a gente acha que, não, estou sozinho agora no mundo, é o livre-arbítrio, então sou eu sozinho para resolver. E não, a gente é cercado de muita luz, porque nosso mestre quer que a gente evolua, né? A gente aqui não dá valor, muitas vezes esquece de como a gente é amado, de como a gente é querido, da oportunidade de estar aqui encarnado para conseguir melhorar, né? Moralmente. Verdade, Bianca, é isso mesmo, né? E é igual você falou, né? As possibilidades que se deparam para nós, né? Mas a gente só consegue absorver essas possibilidades se nós estivermos com o coração adubado pelos ensinamentos imorredouros do Cristo, né? Porque se nós não tivermos com o coração com esse adubo, né, a gente não absorve essas possibilidades. E até no nosso estudo, né, a espiritualidade falando para nós aqui sempre, né, que nós devemos ter o nosso olhar voltado para o bem, que nós devemos não comentar o lado mal, né? Mesmo a espiritualidade repetindo isso para nós, volta e meia nós deixamos passar esses ensinamentos que são repetitivos, nós deixamos passar esses ensinamentos que são repetitivos e nós ainda nos mergulhamos, né, nessas ações no dia a dia. Então, as possibilidades que se deparam para nós depende do nosso coração estar adubado com esse ensinamento do Cristo para poder absorver ao máximo isso, porque senão a gente vai estar com o olhar vertido exatamente para outro lado. E aí a gente não vai conseguir aproveitar em nada. Pois não, Kédio? Pronto. Ok. Para enriquecer mais a fala aí, né, a gente está no debate, né, na explanação, de ser pessoas boas, ter um olhar bom, né, voltado para a bondade, não olhar o mal. Eu estava vendo aqui 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que ele fala assim: continue sendo uma pessoa boa, Deus te vê, né? Então, assim, a gente está falando do ensinamento que ele está dando à espiritualidade para a gente ser uma pessoa boa, né? Para a gente ter um olhar voltado para o bem, né? Mateus falando, né? Em vários versículos e capítulos, e aí Samuel fala, né? Continue sendo uma pessoa boa, Deus te vê, né? Assim, então, confirma mesmo a questão que a gente tem que estar com o olhar voltado sempre para o bem, para o bom, para o belo. Como você já falou uma vez, não pense no mal, não diga o mal e nem faça o mal. Eu nunca esqueci isso que você falou, né? Isso é maravilhoso. Isso aí, Kedma. As falas, elas não são minhas, tá? As falas são trazidas pela leitura da espiritualidade aqui. Sou apenas um carteiro que vai entregando. Você proferiu as palavras e eu gravei. Não é que eu gravei, eu aprendi, né? Eu não esqueci mais, e eu já falei essa frase para dezenas de pessoas, viu? Eu fico satisfeito de ouvir isso, porque o professor adora ouvir isso, né? Porque, na verdade, essa é a tarefa do professor, né? Pegar uma coisa, trazer e fazer com que essa coisa seja apreensível para o próximo, né? Muitas pessoas que passam por mim, que a gente conversa, eu falo, meu coordenador do estudo espírita, eu dou os créditos a você, né? Ele falou... Tem dado para a espiritualidade. Mas eu falei, o coordenador do estudo espírita. Senão a espiritualidade vai me cobrar os direitos autorais aqui à noite. Deduz, vai ser complicado para mim.
É o coordenador do estudo espírita, ele falou, olha, não pense no mal, não faça o mal e nem fale o mal. Nossa, eu já falei isso para dezenas de pessoas. Muito bem. Excelente. É isso aí, ter o coração adubado, né, com os ensinamentos do Cristo, a gente absorver exatamente isso, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, né? Não, e eu tento botar isso demais, não pensar no mal, não falar o mal e nem fazer o mal. Nossa, é um mantra, viu? É um mantra. Com Todo certeza. dia de manhã a gente tem que falar isso. Com certeza. Excelente. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Não? Então vamos fazer mais uma leitura. Marca o microfone. Ok, então vamos fazer mais uma leitura aqui, né? Foi então que vi Raquel abandonar o corpo. Foi aqui que a gente parou, né? O corpo físico, dentre de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da paterna da casa. Mais na A esposa... frente, Marco. Tá na Não frente, se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ter somente... Achou? Tá. Aí. Tá, aqui que a gente parou, né? Isso, nessa frase. Legítimo. Okay. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporciona o proveito legítimo, que foi que nós conversamos. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Então, isso é bem interessante, né? Bem interessante, porque mostra a estabilidade de Raquel nas suas ações, no caminho da paz, na edificação do bem. Então, se ela está no caminho do bem, ela não deve ser perturbada. Eles vão concentrar as ações em Adelino e Segismundo e vão se aproveitar da oração de Raquel. Então, ele nos traz essa frase, né, Alexandre? Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Aquela paz da consciência, né? Que você tem quando você faz aquilo que devia ter sido feito. Simplesmente o que devia ter sido feito. E isso foi uma publicação nossa também, quando nós estudamos esse livro no nosso Instagram. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. E aí, nós trazemos Chico Xavier para nos falar dessa paz, né? Então, Chico Xavier tem um livro chamado Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. O capítulo 12 desse livro é chamado Paz. Então, no capítulo 12, Chico nos traz o seguinte: esforçamo-nos com a maior persistência pela paz. Então, esforçar pela paz é não dar ouvidos ao mal, é não dar vazão ao mal. Vazão é não deixar o mal penetrar, né? É isso que é não dar vazão. O mal penetra através dos nossos sentidos. Como? Por exemplo, através da audição. Darmos ouvidos ao mal. Ou seja, atenção somente àquelas coisas ruins que as pessoas comentam e não às coisas boas que são ditas para nós. Isso dá vazão ao mal. O mal nos entra também pela visão. Quando nós centramos nossa visão
no lado ruim das coisas, no lado ruim das pessoas. Então, isso é dar vazão ao mal, permitir que o mal chegue a nós através da nossa visão, através da nossa fala, quando nós nos permitimos falarmos coisas não edificantes, por exemplo, comentarmos o lado ruim das pessoas. Que a pessoa faz isso, porque a pessoa... Né? Então, é isso. Nos comprometermos com a paz é nós cortarmos esse vínculo de entrada do mal em nós e saída do mal de nós. Isso é cortar o vínculo do mal. Então, quando nós trabalhamos pela paz, é isso. É nós trabalharmos em sintonia com o bem, fazendo o bem e recebendo o salário da paz. Então, Chico nos fala o seguinte: esforçarmos-nos com a maior persistência pela paz deve ser um dos anseios mais sãos do coração humano. Então, um dos desejos mais nobres que nós podemos ter é querer a paz. Então, deve ser o nosso almejar para o nosso lar, deve ser o nosso desejar para o nosso trabalho, o desejar para uma conversa de amigos, a paz, né? Então, Chico completa para nós ainda. Muitas vezes, um pequenino conselho mal dado dentro dos ensinamentos. Muitas vezes, um pequenino conselho moldado dentro dos ensinamentos do Cristo exerce tanta influência benéfica que se torna um mensageiro de paz a dezenas de criaturas que se achavam submergidas nas nuvens negras das tempestades morais. O que significa isso? Então, um ensinamento moldado do Cristo, moldado, né? Servindo de molde. Então, aquela passagem do Cristo que ele nos ensina através de parábolas, que seja, que nós pegamos e trazemos para a vida através de exemplos, de ação, pode ser aquilo que está tirando alguém que está submetido nas trevas do abandono, nas trevas da depressão, nas trevas da solidão, nas suas tempestades morais. Apenas isso, um ensinamento moldado, trazido daquela parábola que o Cristo nos ensinou. E aí, Chico nos termina nos dizendo: sempre em torno do meio em que vivemos, devemos insuflar ideias sãs e bons pensamentos, pois será da tranquilidade dos lares que nascerá a nova era de paz na humanidade. Então, mais uma vez, não sou eu quem está falando é o Chico Xavier, ele que está nos aconselhando. Devemos insuflar ideias sãs e bons pensamentos em nós. Ideias sãs são aquelas ideias que são boas, aquelas ideias que não desvirtuam para o lado ruim as pessoas, que pegam apenas o lado bem daquele que está ao nosso redor. Isso que são ideias sãs e bons pensamentos. Então, quando nós fazemos isso, que salário nós recebemos? O salário da paz, da serenidade interna e do equilíbrio, né? Pergunto se tem alguém que queira fazer algum comentário a mais de finalização. Pois não, Adriana? Quando eu felicitava alguém que dizia assim, tenha muita paz, eu não sabia o significado que era ter paz, né? Quão rico é você ter paz, não tem preço você ter paz, né? E às vezes a gente fala as palavras vazias, sem saber o real significado. E é tão bonito, né, que na época do Cristo, né, quando ele entrava, a paz esteja nesse lar. Paz, né? Isso. A paz esteja nesse lar, a paz esteja com você.
Né? Imagina Cristo falando isso, né? A paz que ele nos joga para dentro da pessoa, né? Nossa. Né? Então, é isso aí. Né? Isso aí. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, se nós pudermos falar coisas boas, como desejar a paz, né? Nós devemos fazer isso. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, convidamos a todos, nós podemos terminar aqui o nosso estudo de hoje, e para isso, para finalização, nós convidamos a Bianca para tecer a nossa prece de finalização. Vamos lá. Com muito amor, né, nos nossos corações, Mestre, nós agradecemos por mais um momento de estudo, onde a gente consegue aí abrandar os nossos pensamentos, sintonizar com mais facilidade as energias de luz, as energias salutares de amor, vindas também dos nossos irmãos espirituais que nos acolhem, que de toda a egrégora de luz que nos guia e sempre vem nos intuindo no caminho do bem, que o teu exemplo de amor, Divino Mestre, possa adentrar as nossas consciências, nos fazendo compreender o significado, o propósito de cada um estar aqui nessa presente encarnação. Ser conosco, Mestre Jesus, nos mostrando o caminho através da tua doutrina, como evoluir individualmente, como evoluir coletivamente. Misericórdia, Senhor, misericórdia por todos aqueles irmãos que agora sofrem, encarnados, desencarnados, que a gente possa conseguir emanar um pouquinho de amor, de conforto, de lucidez para todos aqueles que ainda não conhecem o amor do nosso Cristo Salvador, que a paz e o amor que vem do nosso Mestre possam sempre desarmar toda e qualquer força que não seja compatível com a da luz. Eu vou ler uma oração que eu gostei muito, é uma prece pela paz. Senhor da vida, diante de tantas guerras que assolam o mundo, elevamos nossos pensamentos em oração, rogando tua misericórdia e tua luz, que as mentes endurecidas pelo ódio sejam tocadas pelo bálsamo do amor, que os corações mergulhados em vingança despertem para o perdão e a fraternidade. Inspira, Senhor, os líderes das nações para que escolham o diálogo e a conciliação ao invés da violência e da destruição. Abençoa os lares atingidos pela dor, as famílias dilaceradas pela perda e as almas que partem abruptamente para que encontrem amparo e paz no plano espiritual. Derrama sobre a terra, ó Pai, tuas energias de serenidade e equilíbrio, que cada um de nós, onde estiver, seja um instrumento da tua paz, semeando compreensão, solidariedade e esperança, porque sabemos, Senhor, que a verdadeira transformação começa dentro de nós, na reforma íntima e no esforço diário pelo bem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. Que nós possamos nos encontrar na próxima quarta. Oi.
A Bianca, não foi, Bianca? É, dia de São João. Parabéns, Bianca. Parabéns, Bianca. Muita felicidade, muita paz e saúde. Muita paz, Bianca. Obrigada, gente. Verdade, muita paz, Bianca. Felicidades. Até mais, gente. Tchau, gente. Mãe. Paz, Até mais. Bianca. Tchau. É só o que eu desejo, saúde e paz. Obrigada. Amo vocês. Parabéns, Bianca. Boa noite a todos. Ah, estava esperando boa noite a todos para poder finalizar aqui. Boa noite a todos do Cadê a Márcio. moçada, Fábio? Márcio. Faltou a moçada. Márcio, boa noite, moçada, Márcio. É. Até mais, tchau. Não. Ah.